Minha avó deixou um bilhete antes de morrer e destruiu nossa família. Tem coisas que mudam a vida da gente para sempre. Às vezes é uma notícia, às vezes é uma traição. E às vezes é só um pedaço de papel, um bilhete, uma frase. Algo que parece pequeno, mas quando lido na hora errada ou certa, vira uma bomba que destrói tudo o que parecia sólido. Meu nome é Caio. Tenho 32 anos. E hoje eu carrego o peso de um nome de família que por muito tempo eu tive orgulho. Mas depois daquele dia, eu só sinto vergonha, porque minha avó, a mulher mais doce e respeitada que eu já conheci, guardava um segredo tão cruel que nem a morte foi capaz de enterrar. Cresci numa casa cheia. Pais, tios, primos, avó. Uma típica família brasileira, barulhenta, unida, cheia de almoços de domingo e fotos sorrindo em fila no Natal. Minha avó era o centro de tudo. Dona Nair, pequena, cabelos brancos impecavelmente arrumados, voz baixa e calma. Sempre de vestido florido. Sempre com a mão estendida para dar bênção. Ela fazia questão de manter todo mundo próximo. Reunia a família com frequência. Lembrava aniversários de todos, cozinhava para 20 pessoas, como se fosse natural. Era o alicerce. E por isso, quando ela adoeceu, foi como se o chão começasse a rachar sob nossos pés. O câncer veio silencioso. Quando descobrimos, já estava espalhado. Ela recusou o tratamento. Disse que não queria sofrer, nem fazer a gente sofrer, vendo ela definhar. Pediu para ficar em casa, com a gente. E assim foi. Nos últimos dias, ela mal falava. Só sorria. Parecia tranquila. Às vezes eu pensava, como alguém pode encarar a morte com tanta paz? Eu não sabia que aquela paz vinha de quem já tinha deixado tudo preparado para depois da partida. No dia do enterro, a casa estava cheia. Gente da cidade inteira apareceu. Minha avó era muito querida. Todos choravam. Todos diziam que o mundo tinha perdido uma das últimas pessoas boas. E eu acreditava nisso também. Até aquela noite. Depois da cerimônia, voltamos para casa. A sala estava silenciosa. As flores ainda por todo canto. O perfume da despedida. Meu pai, meu tio e minha tia se reuniram no quarto dela para separar as coisas. Eu fui junto. Havia uma caixa com fotos antigas, joias, papéis e entre eles um envelope. Branco, sem remetente, com um laço vermelho ao redor. No centro, uma única frase escrita à mão. Abrir somente após minha morte. Reunir todos. Meu pai segurou o envelope com as mãos trêmulas. Olhou para os irmãos, depois para mim. E disse, ela deixou isso aqui pra gente. Reunimos a família na sala. Todo mundo em silêncio. Todos esperando mais uma recordação. Uma mensagem bonita de despedida. Algo que nos fizesse sentir saudade e conforto. Mas quando meu pai abriu o envelope e começou a ler, o mundo começou a desmoronar. Se você está lendo isso, é porque eu já me despedi. Mas nem todas as verdades podem morrer comigo. Algumas precisam ser ditas, mesmo que destruam o que sobrou, porque viver numa mentira é como morrer em vida. Já nessa primeira frase, a atmosfera da sala mudou. O clima de luto deu lugar à tensão. Minha tia olhou para o meu pai. Meu primo ajeitou o corpo no sofá. Todos entenderam. Não era uma mensagem de despedida comum. Era um acerto de contas. Meu pai continuou lendo. Durante mais de 40 anos, guardei um segredo. Fiz isso achando que era para proteger vocês. Mas hoje, com o peso dos anos nas costas, vejo que só adiei uma dor inevitável. A cada frase, a voz dele falhava. Era como se cada palavra fosse um corte. Minha mãe se aproximou, segurou a mão dele, mas ele continuou. Carlos, você não é filho do seu pai. Seu verdadeiro pai se chamava Henrique. Foi meu primeiro amor. Ele morreu antes de você nascer. E eu me casei com o João meses depois, grávida. Ele aceitou me ajudar.
criou você como filho, mas nunca deixou que eu o amasse do mesmo jeito. Minha tia levou as mãos à boca. Meu tio arregalou os olhos. Carlos era meu pai. Aquele homem que sempre se orgulhou do próprio pai, que dizia que herdou dele a honestidade, o senso de justiça, a fé. E ali estava a verdade. Ele era fruto de outro homem, de um amor escondido, de uma escolha silenciosa. Mas o bilhete não parava por aí. E não é só isso. Meu pai continuou, já com os olhos marejados. Marta, você também não é filha do João. Seu pai é o mesmo do Carlos. E vocês dois são irmãos de sangue. Um silêncio gelado tomou a sala. Minha tia Marta ficou paralisada. Olhou para o irmão, para o chão, para o nada. E então, o bilhete terminava assim: espero que um dia você me perdoem por ter mentido, por ter escondido, por ter fingido. Mas o que fiz foi por amor. Um amor que não podia ser vivido em voz alta. Um amor que, mesmo morto, gritou dentro de mim até o fim. Eu só queria que vocês soubessem quem realmente são. A sala parecia um velório, mas dessa vez, da nossa história. Meu pai ficou em silêncio. Encostou o bilhete no peito, respirou fundo e saiu da sala sem dizer uma palavra. Minha tia Marta se sentou no chão, como se as pernas não sustentassem mais o peso da revelação. Meu tio ficou parado, olhando para o vazio. Foi como se todo o nosso passado tivesse sido reescrito em segundos. A mulher que todos admiravam, que era sinônimo de pureza, de bondade, de sabedoria. Agora deixava um rastro de dor, dúvida e indignação. Minha mãe tentou consolar meu pai. Ele chorava baixo, chorava como um homem que não sabia mais de onde veio, um homem que perdeu o chão. E quando eu me aproximei, ele só disse: não era ele, Caio. O homem que me ensinou tudo. Não era meu pai. Eu não soube o que responder. Porque nenhuma frase consola quando sua identidade inteira é colocada em xeque. As semanas seguintes foram as mais silenciosas que já vivi. As ligações entre os irmãos cessaram. Ninguém falava sobre o bilhete, mas todos estavam afundados nele. Meu pai passou a beber mais. Chegava em casa calado, evitava fotos antigas. Parou de visitar o túmulo do pai adotivo. Marta se afastou, foi para outra cidade. Disse que precisava de ar. Mas a verdade é que ela não conseguia olhar nos olhos da própria história sem se sentir enganada. E meu tio, o único filho legítimo do João, passou a agir de forma estranha. Fechado, distante. Como se tivesse se tornado estrangeiro dentro da própria família. E de certa forma, foi isso que aconteceu. Ele não dizia, mas se via como o verdadeiro. E isso criou um abismo. O que era união virou disputa silenciosa. Até que um dia, Marta voltou. Com ela, um envelope. Eu fui atrás do nome, Henrique. Procurei registros e encontrei uma carta dele, guardada num acervo de jornal da cidade. Foi escrita antes de morrer. Ela colocou a carta sobre a mesa. Todos se aproximaram. Era curta, mas dolorosa. Nair, você é o amor da minha vida. E mesmo que eu não veja nossos filhos crescerem, saiba que dei a vida por esse amor. Cuidar deles será o seu maior ato de coragem. E esconder a verdade, talvez seu maior fardo. A assinatura era dele, Henrique Albuquerque. E ali, tivemos a confirmação. As palavras não vinham só da nossa avó. Vinham também do homem que ela amou em silêncio. Meu pai chorou de novo, mas dessa vez, de alívio. Ele me amava, mesmo sem saber meu nome, ele me amava. Disse com a voz embargada. E pela primeira vez em semanas, nos abraçamos. Não como antes, mas como quem entende que a verdade pode ferir, mas também pode libertar. Depois disso, as coisas não voltaram a ser como antes, mas começaram, aos poucos, a encontrar uma nova forma de existir. Só que o destino ainda tinha mais a dizer.
2 meses depois, minha mãe me chamou no quarto e disse que encontrou mais um envelope entre os livros da estante da vovó. Era diferente, endereçado a mim, apenas a mim. Meu coração acelerou. Abri com as mãos tremendo. Dentro, uma única página, escrita à mão. Caio, se você está lendo isso, é porque o primeiro bilhete já foi lido. E talvez você esteja sentindo tudo o que seus tios e pai sentiram. Mas o que tenho para te contar não é sobre o passado deles, é sobre o seu. Meu peito apertou. Continuei lendo. Você cresceu, achando que seus pais eram perfeitos, mas a verdade é que sua mãe teve um caso. E por ironia do destino, você também é filho de outro homem. Aquilo me travou. Senti o mundo girar. A voz sumiu da cabeça. As palavras estavam ali, mas meu cérebro se recusava a aceitar. Continuei. Seu pai sabe. Descobriu quando você tinha 3 anos. Decidiu te criar como filho, porque te amava mais do que qualquer verdade. Mas achei que você merecia saber, porque a mentira, mesmo bem intencionada, carrega veneno. Fiquei ali, parado, sozinho, encarando a carta. Minha mãe apareceu na porta. Ela sabia. Por que vocês nunca me contaram? Perguntei. Ela chorava. Porque seu pai te ama. E achou que isso era suficiente. Mas sua avó sempre achou que você precisava saber a verdade. Eu não disse nada. Saí de casa. Andei sem rumo. Como meu pai andou. Como Marta fugiu. Como meu tio se calou. A verdade era um ciclo. Um buraco negro. Um eco que voltava toda vez que achávamos que tínhamos reencontrado a paz. Voltei no dia seguinte. Meu pai estava sentado na varanda. Então, é verdade? Perguntei. Ele olhou para mim com os olhos marejados e disse: É, mas nunca te amei menos por isso. Nunca por um segundo. Me sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio por minutos, sem precisar dizer mais nada. Naquele momento, entendi. Família nem sempre é sobre sangue. Mas a verdade sempre cobra seu preço, e minha avó sabia disso. Foi por isso que esperou a morte. Porque só quem não vai mais ouvir os gritos pode ter coragem de soltar a bomba. Mas mesmo assim, eu agradeço a ela. Porque preferi saber, mesmo que isso tenha destruído a imagem que eu tinha da minha família. Hoje, pelo menos sei quem realmente sou. E o que vou construir será com verdades. Mesmo que doa, o tempo passou. Mas a ferida continuou aberta por muito tempo. Aos poucos, começamos a reconstruir uma nova lógica familiar. Nada mais era simples. Os almoços de domingo agora tinham ausências que doíam. Meu tio parou de aparecer. Marta voltou a morar longe. Meu pai, apesar de presente, tinha um olhar distante. E eu me sentia como uma peça deslocada, tentando entender onde ainda encaixava. Comecei a fazer terapia. Foi a forma que encontrei de entender tudo aquilo sem me tornar uma versão amarga de mim mesmo. E ali, no silêncio de um consultório, entre frases cortadas e choros engolidos, percebi que a dor da verdade não é o que destrói. É o que a mentira deixa antes de ir embora. Fui me aproximando do meu pai, de novo, agora com mais respeito ainda. Porque criar um filho de outro homem, em silêncio, sem nunca jogar isso na cara, exige um tipo de amor que poucos têm. E esse homem teve. Decidi ir atrás do meu pai biológico. Queria um rosto, uma voz, uma história. Não para substituir, mas para entender. Descobri que ele havia morrido há 3 anos, sem saber que tinha um filho. Tinha deixado uma filha, minha meia-irmã. Nos conhecemos, e foi estranho, mas bonito. Ela me contou histórias dele, e naquele momento chorei por um homem que nunca vi, mas que de alguma forma vivia em mim. A família, com o tempo, se rearranjou. Uns se afastaram, outros se reinventaram. Mas ninguém voltou a ser quem era. Porque a verdade tem esse poder. Ela não só quebra, ela transforma.
mesmo que aos pedaços. Hoje, com 32 anos, olho para tudo que vivi e penso: talvez minha avó tenha feito o que achou certo. Talvez não tenha tido coragem de contar em vida porque sabia que não teria forças para ver o que isso causaria. E talvez ela tenha confiado que a gente fosse forte o bastante para lidar com os escombros. E fomos. Não sem dor, não sem perdas, mas fomos. Porque no fim das contas, a família é feita das verdades que se escolhe encarar e das mentiras que se tem coragem de enterrar de vez. E eu escolhi a verdade, mesmo que ela tenha começado com um bilhete e terminado com um silêncio. Porque às vezes o que destrói é o que finalmente liberta.